Oh, Jesus, Jesus, nós te exaltamos não por vocação. Pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer, meu coração é teu. Não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer, meu coração é teu. Não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, não quero só me arrepiar. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Se coloque de pé. Estamos aqui em mais um dia de busca ao nosso Deus, perseverando na presença dEle. Vamos juntos cantar essa canção e declarar que Ele é vitorioso, pois enquanto adoramos ao Senhor, Ele batalha por nós. Ele tem olhado por nós, não tem desistido de nós. Então vamos dar o nosso melhor. Se entregue ao Senhor de todo o seu coração. Esqueça que Ele está à sua volta neste momento. Se volte ao Senhor, feche seus olhos, cante a Ele de todo o seu coração. Se derrame na presença do Senhor, pois estamos aqui para buscar a presença dEle, aquele que nos satisfaz, aquele que luta por nós em todos os momentos, aquele que nos levanta, não nos deixa desistir de nada que temos no propósito do Senhor. Por isso volte seus olhos a Ele e exalte o nome do Senhor neste momento. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto
pode resistir ao Senhor. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. E que essa voz declare que Ele é vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper, enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, imutável como um trovão impetuoso. Só Ele é grandioso, és tu, Senhor, que vem aos céus. Nós proclamamos poderoso. Sim, tu és, Senhor, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás. Teu nome imutável, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos. Vamos cantar mais uma vez a nossa voz, que Ele é vitorioso. Glória. Vitorioso és, os reinos vêm e vão. Ele está acima de tudo. Teu
exaltando aquele que é vitorioso, para sempre reinará. Aleluia, glórias a ti, Jesus. Amém. Continue do jeito que você está. Se você puder entrar em um momento de oração agora. Senhor Deus, estamos aqui reunidos na Tua presença, Senhor Deus, para engrandecer o Seu nome, Senhor Jesus. Nós cremos que durante esses 12 dias o Senhor ainda está falando conosco, o Senhor ainda vai falar ainda mais, Senhor Deus. Pai, obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu sustento. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, Senhor Deus. Pai, obrigado pelas curas que houveram nesse tempo, Senhor Jesus. Pai, obrigado pelas restaurações que houveram, Senhor Jesus, pelas famílias que foram restauradas, pelos casamentos que foram restaurados, Senhor Jesus. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, pela Sua infinita bondade, Senhor Jesus, para conosco, Pai. Obrigado porque nós estamos iniciando esse ano, Senhor Deus, na Sua presença, dedicando cada mês, Senhor Deus, aos Seus pés, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos sustentado dia após dia, Senhor Deus. E como forma, Senhor Deus, de nós entendermos isso, Pai, nós queremos dia após dia, Pai, perseverar, Senhor Deus, diante do Senhor, Pai. Independente daquilo que aconteça ao nosso redor, Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, clamando o Senhor, Pai, para que o Senhor venha nessa noite, o Senhor mude as nossas vidas, para que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor Deus. Nesse momento eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor acalme os nossos corações. Tira, Senhor Deus, toda preocupação, toda angústia, toda aflição, Senhor Jesus, para que nós venhamos ouvir a Sua palavra, para que nós venhamos ouvir a Sua voz falando nitidamente conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Antes de você sentar, cumprimenta o irmão do seu lado, esse momento de comunhão aí, dá um sorrisão aí para ele. Primeiramente, eu gostaria aqui de agradecer esse grande privilégio que eu tenho de estar aqui na frente, de trazer essa palavra do Senhor. Sabe que para mim é uma grande oportunidade, um grande privilégio que eu tenho de trazer o Evangelho de Cristo. Quero agradecer ao pastor Rodrigo e ao pastor Ademar por confiar em mim essa grande responsabilidade que eu creio que Deus tem a falar por nós, conosco, não por causa de mim, mas porque Ele é fiel em todo o tempo. Amém? Igreja, nós temos falado esses 12 dias sobre diversos temas. Nós falamos sobre receber o Espírito Santo, sobre ser sal e luz nessa terra, sobre nós sermos generosos. E hoje a gente vai falar um pouco, quero trazer essa mensagem, aliás, como uma forma de encorajar você a ser perseverante no Senhor. Porque a grande verdade, irmãos, é que nós precisamos perseverar no Senhor. Talvez você finalizou 2025 e você olhou para 2025 inteiro e falou: meu Deus, eu podia ter sido mais perseverante, poderia ter lido a Bíblia mais, eu poderia ter talvez me entregado mais ao Senhor. Saiba que essa é uma grande oportunidade. Eu estou aqui para te encorajar a ser perseverante no Senhor. E falar sobre perseverança é algo tão incrível que durante os nossos discipulados, nós temos um grupo de discipulado onde Jesus tem ministrado tanto sobre nós, sobre a questão da dependência, onde nós precisamos sim ser dependentes do Senhor. É muito fácil a gente também falar sobre dependência, mas é difícil a gente viver sobre dependência. E eu acredito fielmente que perseverança anda lado a lado sobre esse entendimento. É muito fácil a gente dizer sobre ser perseverante, mas é muito difícil a gente viver isso no dia a dia. Mas eu estou aqui como forma de encorajar você através dessa palavra, que eu acredito que Deus trouxe para nós entendermos isso, sobre quão importante é a gente perseverar no Senhor. E diante disso, irmãos, queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 16, versículo 33. Eu estou usando a versão NVI. Fique à vontade para você abrir, tanto na Bíblia física ou acompanhar no telão. Vamos ver se esse negocinho vai funcionar comigo. Se diz o pastor Rodrigo que isso daqui funciona só com gente bonita. Vamos ver se eu vou passar no teste. Misericórdia, falhou. Será que eu liguei? Ah, tá desligado, gente, calma. Aí deu certo. João capítulo 16, versículo 33, na versão NVI diz o seguinte: eu disse isso
para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham coragem, porque eu venci o mundo. Eu confesso que quando eu recebi esse versículo, eu senti um grande desafio na minha vida. Porque o pastor Rodrigo, ele costuma deixar um versículo para mim pregar. E às vezes é um grande desafio pregar com um versículo, irmão. Mas meditando nessa palavra, Deus me trouxe 3 grandes ensinamentos, que após isso eu pude entender que esses 3 ensinamentos são grandes bases para a nossa vida, para a gente perseverar no Senhor. Esse versículo diz: eu disse isso, afinal isso é uma palavra que Jesus nos deixou, eu disse isso para que em mim vocês tenham paz, mas nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem, porque eu venci o mundo. Irmãos, o grande questionamento é por que nós devemos perseverar no Senhor, diante de diversos problemas que a gente acaba enfrentando. Talvez de problemas que nos causam dor mesmo. Talvez acontecimentos que nos deixam quebrados no chão. Talvez acontecimentos que nos traz talvez alguns traumas. E essa é uma forma de encorajar você. E o primeiro ensinamento que eu queria que nós aprendêssemos é que as aflições, elas são reais. Meu Deus, eu vim na igreja para me ouvir que eu vou ter aflição nesse mundo, gente. Que tristeza. Mas, irmãos, as aflições, elas são reais. A gente não pode negligenciar isso. A gente não pode simplesmente pegar e varrer a poeira debaixo do tapete e falar: meu Deus, eu não estou passando por isso não. Mas Jesus disse: nesse mundo nós teremos aflições. E algo que muitas pessoas pensam é que na caminhada cristã, se eu sou cristão, se eu sou discípulo de Cristo, então quer dizer que eu não vou ter aflição. Mas na verdade isso é o contrário, irmão. Nós teremos sim aflições. Desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou no mundo, nós estamos sujeitos a passar por isso. E talvez isso dói demais. Talvez essas aflições nos deixam, a gente acaba passando noites em claro chorando. Mas infelizmente nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos passando talvez por alguma aflição tão difícil na nossa vida. Tão difícil que às vezes nos causa uma baita de uma dor, um sofrimento. Talvez a gente não consegue mais dormir direito. Talvez a gente fique com medo do que vai acontecer amanhã. Mas a gente precisa perseverar, irmão. Sabe por quê? Porque se a gente passasse, nós que somos discípulos de Cristo, nós que temos Jesus, nós já passamos por diversas aflições. Então imagina sem Jesus. Que misericórdia seja de nós. Se já é difícil com Cristo, imagina sem Cristo, meus irmãos. Aí é uma baita de uma perdição. E sabe o que é incrível? É que as aflições, elas também revelam o nosso coração. As aflições, elas vêm e elas também revelam o nosso coração. Talvez o momento difícil que nós estejamos passando é lá onde o nosso coração está sendo revelado. E através disso, Deus molda os nossos corações. Porque as aflições nos tiram da zona de conforto. As aflições pegam e talvez nos quebram ao meio. E é ali que a gente vê o nosso eu de verdade. É ali que a gente vê como que está a nossa fé. E as aflições, elas também têm o poder de fortalecer a nossa fé. Irmãos, talvez uma coisa que também pode passar no nosso coração é que se eu estou passando por aflições, então quer dizer que Deus não está comigo. Mas isso não é uma verdade. Não é porque você está passando por uma aflição, porque você está passando por um sofrimento, por uma angústia, que quer dizer que Deus está longe de você. Ou talvez que Deus não está com você. Porque isso é algo humano. Talvez quando a gente está passando por uma angústia tão grande, a gente só fica focado naquela angústia, naquilo que está acontecendo, e a gente perde a noção das coisas que estão ao lado, e a gente perde a noção, a gente não vê que Jesus está ali do nosso lado, passando pelo que nós estamos passando. Então, irmãos, não é porque que nós estamos passando por uma baita de uma aflição na nossa vida que Jesus não está conosco. Talvez Jesus está ali do nosso lado. E o porquê que eu preciso perseverar é porque com Jesus nós temos a segurança em meio às aflições. Nós temos a segurança porque Ele nos ampara, que Ele estará conosco independente do que aconteça. Independente daquilo que aconteça nas nossas vidas. E o segundo ensinamento que Deus ministrou na minha vida é que do porquê que nós precisamos perseverar é porque Cristo já venceu.
Jesus nos dá esse amparo. Eu venci o mundo. E se nós formos entender isso, se você for notar, Cristo não diz que Ele vai vencer, mas Jesus já venceu. Jesus disse isso há muito tempo atrás. E Jesus, Ele continua vencendo dia após dia. Ele não vai vencer, Ele já venceu. E eu não sei você, mas se você for pegar na Bíblia, não sei se você já chegou nesse momento, mas a Bíblia relata que Jesus suou sangue. Segundo a ciência, para a pessoa suar sangue, ela precisa estar numa angústia tão grande, mas numa ansiedade tão grande, que o corpo dela começa a suar sangue. Então Jesus passou por um baita de um sofrimento. E se Jesus, que é o Filho de Deus, que é o nosso Rei dos Reis, passou por um baita de um sofrimento, por uma baita de uma aflição, quem dirá nós, irmãos? Meros pecadores, meros mortais. Mas a grande mensagem, irmãos, é que por que eu devo perseverar? É porque Cristo venceu o mundo. É porque Cristo já venceu uma batalha. Então eu não sei a batalha que você esteja passando na sua vida. Eu não sei o sofrimento que você esteja passando. Eu não sei a aflição que você está passando. Mas a mensagem que eu tenho para te dizer é que Jesus já venceu isso. E eu não sei você, mas eu nunca vi uma batalha que já foi ganha alguém desistir dela. A gente não pode entregar a bandeira. A gente não pode simplesmente falar eu desisto para algo que já foi vencido, para algo que já foi vencido na cruz do Calvário. Irmãos, Jesus venceu. Jesus levou consigo toda a culpa, todo o pecado, toda a morte. Jesus venceu ela. E nós não podemos viver uma vida sem perseverar nele, porque afinal essa luta já foi ganha. Independente do sofrimento, ele já ganhou isso, ele já venceu. Ele não vai vencer, ele já venceu isso. E não somos nós que vencemos, foi Cristo. Porque muitas das vezes, e até nesse momento da internet, de tantos coaches da vida, a gente vê pessoas falando que você vai vencer na vida, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai vencer. Mas a Bíblia diz o contrário, Jesus venceu na cruz. Não somos nós, irmãos. E muito pelo contrário, nós não vamos vencer, Jesus já venceu. Então, irmãos, nós precisamos perseverar dia após dia, noite após noite, porque Cristo já venceu toda angústia, toda aflição, todo sofrimento. E mais, Jesus venceu o mundo, para que nós tenhamos uma vida nova nos braços dEle. E o próximo ponto, irmãos, é que por que eu devo perseverar? É porque Ele é a única esperança de paz. No versículo 33 diz, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Irmãos, a gente vê as notícias ao redor do mundo, e a gente vê tantas incertezas, e a gente vê tanta paz, que a gente consegue chegar numa conclusão tão fácil, que a paz que o mundo tem para nos oferecer é uma paz momentânea. A paz que o mundo tem para nos oferecer é algo momentâneo. É algo que daqui 5, 10 anos a gente vai estar lá e nós vamos voltar para a estaca zero, e a gente vai estar sofrendo de novo. As coisas passageiras desse mundo, elas são momentâneas. Ela nos traz uma paz momentânea. Jesus, Ele nos traz paz em meio às aflições. Eu não estou falando que você não vai passar por sofrimento. Não estou falando que a sua vida vai ser um morango. Mas que Jesus vai nos trazer paz em meio ao sofrimento. Jesus vai ser a nossa âncora enquanto tudo está caindo ao redor. Mas para isso a gente precisa perseverar, irmãos. A gente precisa ter essa noção de que a perseverança precisa fazer parte das nossas vidas. E eu tenho uma notícia para te dar que pode não ser muito animadora, mas não vai ser o seu dinheiro que vai te trazer paz. Não vai ser o seu trabalho que vai trazer a paz que você precisa, irmãos. Não vai ser o seu carro, não vai ser a sua casa e muito menos os seus bens materiais. E indo mais além, não vai ser político nenhum nesse mundo que vai trazer a tanta paz que você precisa, irmãos. Indo mais além ainda, não vai ser pastor que vai trazer a sua paz, não vai ser nenhum ministro de igreja que vai trazer a sua paz. O único que pode trazer a paz que nós precisamos é Jesus. Porque a paz de Jesus, ela é eterna. Vai passar uma semana, 2 meses, 1 ano, vai passar a nossa vida inteira. Daqui 120 anos, ninguém que está aqui vai estar aqui, mas a paz de Jesus vai continuar reinando. Então, irmãos, nós não podemos nos apegar a coisas tão momentâneas.
e achar que aquilo vai ser algo bom para a gente, vai nos trazer paz, porque o dinheiro não vai trazer paz, os bens materiais não vão trazer paz, político nenhum nos vai trazer a paz que nós precisamos. Somente Jesus pode trazer a paz que nós precisamos. E o porquê de perseverar em Jesus é porque Ele é a nossa única esperança de paz. A Bíblia é muito clara em dizer isso. E eu não falo somente no Novo Testamento, mas se nós formos pegar no Velho Testamento inteiro, a gente pode ver tantas mensagens a respeito de Jesus, e todas essas mensagens é a respeito de Jesus, de que somente Ele ia trazer essa paz que nós tanto precisamos. Somente Ele iria nos livrar do pecado e da morte. Somente Ele iria mudar as nossas vidas, irmãos. A gente precisa entender isso, que nós precisamos perseverar, irmãos, dia após dia. Nós precisamos perseverar porque as aflições, elas são reais, das mais diversas, talvez uma dor, uma angústia, um sofrimento, um trauma, mas a gente vai passar por isso, irmãos, sinto em dizer. Mas com Jesus a gente tem uma baita de uma segurança, porque Jesus é a nossa âncora, Ele é quem nos ampara nos momentos difíceis. Nós precisamos perseverar, irmãos, porque Jesus já venceu todo o sofrimento. Jesus já venceu toda angústia, todo sofrimento, toda aflição. Jesus já venceu. E por que a gente vai entregar a toalha? Por que a gente vai simplesmente desistir de uma batalha que já foi vencida? Não faz o menor sentido isso. Por que eu preciso perseverar? Porque Cristo é a única esperança de paz que nós temos. E nada nesse mundo, absolutamente nada nesse mundo, vai poder substituir o lugar que Ele tem nos nossos corações. Vai poder tomar o lugar de Jesus e oferecer a nós aquilo que Jesus tem para nos oferecer. Paulo vai dizer que quão insondáveis são os seus caminhos, e ó profundidade da riqueza e do conhecimento de Jesus. Irmãos, eu acredito que vai passar a eternidade, a gente não vai chegar nem perto do que a gente vai conhecer com Cristo. Mas a grande mensagem é que para a gente chegar a desfrutar tudo isso que nós aprendemos durante essas terças-feiras, desde receber o Espírito, desde ser sal e luz, desde ser generoso e tantas outras mensagens que foi falado aqui, todas essas que estão aqui na frente, é que se a gente não perseverar, a gente não vai viver essas coisas tão magníficas na presença do Senhor. Se a gente não perseverar nas nossas vidas, a gente não vai viver as coisas sobrenaturais que Deus tem para nós. Porque essa é a única exigência que Jesus nos faz. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 13. Diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E essa é a nossa grande recompensa para quem persevera até o fim, irmãos. Essa é a grande recompensa, o grande privilégio, a grande recompensa que nós não merecíamos receber. Imagine Jesus falar para você e você perseverou até o final. Você vai ser salvo, você vai receber a coroa da vida. Essa é uma baita de um privilégio. E isso ampara os nossos corações. Se o Ministério de Louvor quiser vir aqui à frente para ministrar essa canção, irmãos, quem persevera até o fim será salvo. Quem persevera até o fim vai receber a coroa da vida. E eu não sei você, mas isso é um baita de um encorajamento na minha vida. Isso é um baita de um encorajamento na minha vida. De eu entender que eu vou sim passar por aflições, mas que Jesus venceu elas e mais ainda, por causa de Cristo, eu tenho a paz que eu preciso. A paz que nenhuma outra coisa vai poder trazer a mim. A paz que ninguém vai poder dar a mim. Somente Jesus vai poder. Eu gostaria de concluir com uma frase. Com essa frase: perseverar em Cristo não significa ausência de aflições, mas significa viver uma vida com lutas, sustentada pela paz, com a certeza inabalável de que Cristo já venceu.
Irmãos, essa é uma mensagem para nos encorajar, não para essa semana, não para esse ano, mas para as nossas vidas. Porque, como eu disse, a gente pode ter sido perseverante em vir os 12 dias nessa campanha, mas se eu não aprender a ser perseverante durante a minha vida, dia após dia, noite após noite, em todos os momentos da minha vida, eu não vou viver tudo isso que está escrito aqui na frente. E a gente vai chegar no fim das nossas vidas, nós vamos olhar para trás e falar: meu Deus, o que eu perdi? Meu Deus, eu perdi muita coisa. Eu perdi muita coisa. Então, irmãos, essa é uma mensagem para encorajar você. Encorajar você a perseverar em Jesus. Porque nós teremos sim aflições, e talvez aflições que são tão difíceis da gente passar, talvez aflições que são tão dolorosas a nós, talvez momentos que vão simplesmente nos deixar acabados. Mas Jesus, Ele está aqui, e eu acredito que Ele está aqui nessa noite para nos dizer que: ei, comigo você tem paz em minhas aflições. Comigo você tem a segurança de passar nas aflições sabendo que eu estou do seu lado. Eu acredito que Jesus está aqui nessa noite para nos dizer: ei, eu venci esse seu problema, eu venci essa sua dificuldade, eu venci essa sua angústia, eu venci o mundo. Essa batalha já foi vencida. Não tem por que você desistir agora, porque eu venci. Não se desiste de uma batalha que já foi vencida, irmãos. Isso é uma mensagem para te encorajar. Encorajar porque nós estamos no começo do ano de 2026 e que em nome de Jesus você seja perseverante em todo esse ano. Ser perseverante, seja na leitura da palavra, na leitura da Bíblia, na leitura de qualquer coisa que ajude na sua caminhada com Jesus. Talvez ser perseverante na oração, talvez ser perseverante em servir ao próximo dia após dia, irmãos. Que você seja perseverante nesse ano e que essa mensagem, não somente essa que eu trouxe aqui, mas todas essas mensagens nós venhamos aplicar no nosso dia a dia, para que nós sejamos perseverantes, nós possamos viver tudo isso que foi falado nesses dias. Que essas palavras não fiquem somente nesses 12 dias, irmãos, mas que nós tenhamos uma vida de perseverança no Senhor, dia após dia, noite após noite. Você pode ficar de pé. Nós teremos esse momento agora de você trazer o seu pedido aqui à frente. E você pode ficar à vontade. Lá atrás tem a caneta para você escrever, para você colocar o seu pedido a respeito de novembro. Irmãos, que nós tenhamos o nosso coração sondado nessa noite. Deixe o Espírito Santo falar com você e apontar as áreas onde você precisa perseverar. Porque é só assim que a gente vai viver o sobrenatural de Deus. É dia após dia, noite após noite, insistindo na leitura da palavra, na oração, nos momentos com Deus, irmãos. Que em nome de Jesus você seja perseverante, não somente para 2026, mas para a sua vida com Cristo. Você pode trazer os seus pedidos, ou lá atrás escrever também, fique à vontade.
subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite e dia. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir. Mais uma vez, declare isso com todo o seu coração, diga isso. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração. Minha adoração. Quero convidar o Ministério de Intercessão à frente. Nós vamos interceder pelos pedidos de hoje, referente a novembro. Levantarmos um clamor a Deus, à luz dessa palavra. Palavra abençoada, palavra direcionada para o nosso coração. Perseverança. Pastor Rodrigo, cá querido. Hebreus capítulo 10 diz: vocês precisam perseverar, porque havendo feito a vontade de Deus, vocês alcançam a promessa que dele recebestes. Mas também 1 Coríntios 15, 57 diz: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que nós perseveramos. Viu, cabra bom? Esta palavra foi direcionada pelo Senhor para orarmos nessa noite. Nós queremos clamar a Deus para que nos dê um espírito de perseverança, um coração perseverante. Pai, é por isso que nós oramos, porque nós sabemos que foi nos dado um chamado. O Senhor nos chamou para uma jornada, para uma nova vida. O Senhor fez tudo por nós, o Senhor nos abriu a porta, o Senhor nos apresentou o caminho, o Senhor é o caminho, o Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu, o Senhor fez tudo por nós. E agora o Senhor espera ao menos um passo de fé, que é a perseverança. Sim, Senhor, é assumir a nossa identidade, a nossa postura como discípulos, como servos, como filhos amados do Pai, que sim, tem ferramentas, tem instrumentos, tem tudo preparado para prosseguir jornada, sem olhar para trás. Não importa o que venha pela frente, não importam as dores, os sofrimentos, as aflições, as provações. Sim, Senhor, de todas elas o Senhor nos livra, diz a Tua palavra, porque o Senhor não deixa um justo seu desamparado. Pai, nós só perseveramos
porque de Ti vem a preservação da nossa vida. A Tua graça nos preserva, a Tua graça nos fortalece, a Tua graça, Senhor, nos sustenta. E é por isso que nós perseveramos. Mas nós queremos neste ano, Senhor, como igreja, como corpo vivo de Cristo, como família da fé nesta cidade, perseverarmos na Tua presença, perseverarmos nos propósitos do Senhor, perseverarmos, Senhor Deus, na oração, na leitura da Tua palavra, ó Deus amado, nos jejuns, perseverar, Senhor, na busca incessante da Tua presença, mas também perseverarmos em amar as pessoas, perseverar, ó Deus, em alcançar este mundo, esta cidade, com a mensagem do Evangelho, com a proclamação da Tua palavra. Sim, Senhor, nós queremos perseverar em sermos discípulos que multiplicam discípulos, em sermos, ó Deus amado, uma igreja com propósito. Nós queremos perseverar crendo, Senhor, que o impossível pode e vai acontecer, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis. Nós queremos perseverar, Senhor, crendo mais ainda que o Senhor tem um futuro certo para a Tua igreja, o Senhor tem um futuro certo para cada família, o Senhor tem um futuro certo para cada homem e mulher, criança, adolescente, idoso, que confia no Senhor. Venha sentar no nosso coração, meu Deus. Ah, Senhor, a alegria de pertencermos a Ti, para que venhamos perseverar com ousadia, Senhor. Assim, Pai, como essa mãe que clama pelo seu filho nesses pedidos, assim como esse filho que vem clamando, Senhor, por um amigo, vem clamando pelo seu pai, assim, Senhor, como esse diagnóstico vem trazendo aflições e vem gerando no coração uma angústia, mas há um chamado do Senhor para nessa noite, e a partir de hoje, confiar mais, Senhor, assim como neste ano, sim, as notícias podem ser más, sim, Senhor, os homens, os governos podem, ó Deus, trazer más notícias, mas nós que somos do Senhor, não devemos temer, Senhor, e é por isso que nós clamamos a Ti. Dá-nos a coragem, a ousadia, a graça, a força. Ah, Senhor, dá-nos o sopro do Teu Espírito para este ano, para perseverarmos confiantes no Senhor. Pai, continua transbordando nossas vidas, Pai, da Tua alegria, da Tua presença, em nome de Jesus, para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e amém. Você pode louvar o Senhor com suas palmas. Vamos declarar mais uma vez essa canção, irmãos. Deixa subir o incenso santo. Vamos declarar isso, queridos. Deixa subir a minha adoração, Senhor. Meu Senhor. Deixa subir, Senhor. Por meio de Cristo, livre acesso ao trono da graça. Por meio de Cristo. Declare juntos, irmãos. Sim, Senhor. É o tempo de perseverar na oração, na adoração. É um ano de perseverarmos.
Declare isso, queridos. O Santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração. Aleluia. Oferte ao Senhor suas palmas, engrandeça o nome de Jesus em forma de adoração. Louva a Ele, engrandeça o nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos queridos, antes de nós sairmos, quero reforçar algo. Amanhã, sendo o nosso último dia da nossa jornada 12 por 12, nós teremos um tempo de oração. Assim que encerrarmos este momento de intercessão, da ministração da palavra, eu peço para que você venha preparado para ficar mais um pouco conosco. Não iremos prolongar até muito tarde da noite, mas passar mais um tempo de adoração, tempo de busca na presença do Senhor. Se você conseguir se programar para estar aqui e depois continuar mais um tempo para juntos orarmos, será uma bênção. Será um tempo muito especial para a glória de Jesus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor te guarde, te proteja e que o Senhor não te deixe cair em tentação, mas livra do mal, do maligno. Nós abençoamos para que o Senhor continue te guardando. É certo que não dormita o guarda de Israel. Ele te guarda no seu levantar, no seu assentar, que o Senhor continue te sustentando, a força dele sobre ti, para perseverar todos os dias em nossa jornada. Que assim seja, Senhor. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos à paz, queridos. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa